Meus queridos peritos, como é que vocês estão? Conta pra mim, vocês estão bem? Eu posso dizer que eu tô bem e caso a gente tenha aí, né, no fundo do vídeo algum grilinho indesejado que esteja cantando pra vocês, por favor, ignorem. Esse vídeo está sendo gravado de madrugada, como vocês conseguem ver aqui na minha janela, que é o tempo que eu consigo ter pra conseguir gravar pra vocês, até porque minha vida durante o dia é uma correria com lives e com tudo mais. Entenderam? E espero que ele não consiga tirar o foco de vocês desse caso de hoje, que é um caso que deixou aí o Brasil muito intrigado e ainda não tem um final, né? Não tem um desfecho do caso. Porém, esse caso já está sendo encaminhado já aí para o final. E é nada mais nada menos que o caso Lucilene. Eu vou contar aqui para vocês. Não se esquece aí de dar o like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber notificação dos próximos vídeos que eu vou postar. Sim, estou com a roupa do vídeo anterior, porque está sendo gravado vários vídeos ao mesmo dia, né? Ao mesmo tempo é complicado, né? Ao mesmo dia. E, pelo amor de Deus, deixa o like aí. Comenta algum caso que você queira ver também aqui, contado aqui no canal, tá? Eu sou Nakamura e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal O Crime. Roda a vinheta. Caso Lucilene Ferrari, gente. Esse é um caso que eu posso dizer para vocês que eu acompanhei desde o início, né, do start aí do caso, que foi ali o dia 24 de dezembro de 2019, que foi quando a Lucilene desapareceu, né? E aí a gente tem aí um caso completamente misterioso, um único suspeito, muitas contradições. E, gente, esse caso, ele é completamente assombroso e muito duvidoso em relação a trabalhos da polícia, trabalhos da justiça. Eu vou explicar para vocês o porquê. Primeiro vamos contextualizar quem era Lucilene Ferrari. Lucilene Ferrari, ela tinha 48 anos na época do acontecido, né? Ela morava ali em Porto Ferreira, que é um município ali de São Paulo, que tá ali na faixa de 56 a 58 mil habitantes, né? Que é a gente tem esses dados do último registro aí do IBGE, que foi feito, se eu não me engano, em 2022 ou 2021, né? Não sei ao certo aí quando é que foi feito esse dado, mas é na faixa de 56 mil habitantes, né? Não é uma cidade muito populosa, não é uma cidade muito grande, falando em extensão territorial, né? Mas essa cidade ela ganhou holofotes, principalmente aí da mídia investigativa, depois desse caso da Lucilene, né? A Lucilene, ela tinha um hotel ali na cidade de Porto Ferreira. Ela era viúva já há cerca de 3 anos, que o marido dela veio a falecer num acidente. E com relatos aí da família e alguns registros aí oficiais, nós temos a informação de que Lucilene, ela tinha um caso amoroso, né? Digamos, a gente pode dizer um namoro com o Vanderlei, o único suspeito e hoje preso, né? Do caso da até então a vítima aí, a Lucilene Ferrari. E o que acontece, gente? O Vanderlei, na época, ele tinha 42 anos. Ele trabalhava aí no hotel com a Lucilene. Ele passou a morar ali com ela, né? Até porque eles já estavam namorando. A Lucilene, ela morava no hotel. E ele passou a morar com ela, né? E começou a trabalhar com ela também ali no hotel. Começou a administrar uma coisa ou outra. Essa administração foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. E através de relatos da própria família, a gente tem informação que o Vanderlei, a um certo ponto desse relacionamento, ele saiu de funcionário ajudante dela ali dentro do hotel para se denominar um sócio da Lucilene, né? E chegar ao ponto dele controlar as finanças dela e a entrada e saída de dinheiro do hotel. Controle esse que era feito até em relação às compras da Lucilene, tá? Para objetos ou necessidades do hotel, tudo tinha que passar pelas mãos do Vanderlei. Isso são relatos da família, tá, gente? Não sou eu que estou trazendo isso. Isso não é uma notícia fake da internet, isso são relatos da própria família, tá? E o que acontece? A gente vai chegar agora no dia fatídico, que é o dia 24 de dezembro de 2019, gente. O que acontece? Segundo o próprio Vanderlei,
a Lucilene, ela tinha relatado a ele que ela ia fazer uma visita para uma irmã dela na cidade vizinha ali a Porto Ferreira, que é uma cidade chamada Descalvado, né? Que é uma cidade pequena também, mas é ali próximo. E segundo o Vanderlei, a Lucilene tinha relatado que ela ia fazer essa visita para a irmã dela para passar o Natal junto com a irmã, né? Até porque a mãe da Lucilene ainda é viva e ela, até então, segundo relatos da própria família, a mãe da Lucilene ia passar o Natal junto com essa filha dela, né? Que é a irmã da Lucilene. E o que acontece, gente? A gente sabe que essa visita, ela nunca aconteceu, né? Tanto é que a Lucilene foi declarada como desaparecida. Essa visita nunca aconteceu, Lucilene nunca chegou à casa da irmã, mas também nunca voltou para casa. Só que o início desses relatos já é estranho, porque Vanderlei, sendo namorado da Lucilene, ele só vai registrar o boletim de ocorrência em relação ao sumiço da Lucilene no dia 27, ou seja, 3 dias depois, né, da suposta saída dela do hotel para a casa da irmã dela. E ele vai relatar para a polícia, gente, que a Lucilene, ela saiu de casa somente com a roupa do corpo e com R$ 1.500, que é uma coisa que também fica muito em suspeita para a polícia, né? Até porque Lucilene nunca chegou na casa da irmã e depois de algumas investigações, essa tese de Vanderlei de que Lucilene ia para a casa da irmã, ela já é desmentida pela própria mãe da Lucilene, que conta que ela conversou com a Lucilene no dia 24, que foi no dia do desaparecimento da Lucilene. E ela conta para a polícia, gente, que ela conversou com a filha, informou a filha que estava indo para a casa da irmã dela e perguntou se ela iria. E ela disse que não, que ela ia passar o Natal dela com o Vanderlei, né? E já temos a primeira contradição aí do depoimento do Vanderlei, né? Que são, gente, a gente vai encontrar várias e várias e várias contradições do Vanderlei. Isso em relatos, em registros, né, de depoimentos para a polícia e em entrevistas aí pro Cidade Alerta, que foi o programa de televisão que cobriu o caso em primeira mão, até porque na época do desaparecimento da Lucilene, a família optou por procurar o programa Cidade Alerta, simplesmente pelo fato de existirem vários casos aonde o Cidade Alerta ali ele dava esse apoio para as famílias de casos desse segmento, aonde se ocasionava ali a solução desses casos, né? Tanto em soluções positivas quanto em soluções negativas, né? Que são no caso de encontrar o corpo, acabar ajudando ali nas investigações para que o culpado dos crimes fosse ali a julgamento, né? Então o Cidade Alerta já tem essa fama aí desde a época do Marcelo Rezende, hoje é comandado pelo Luiz Bate, e então já tinha essa credibilidade e a família optou por procurar o Cidade Alerta. Então foi aí que o caso começou a ganhar notoriedade, porque passando pelo Cidade Alerta, esse caso ele vai passar para o Brasil todo. Vai ser registrado ali em matérias, em entrevistas para o Brasil todo. Então a família procurou o Cidade Alerta, começou-se aquele alvoroço, a cidade começou a ganhar os holofotes, a polícia tecnicamente se sentiu mais pressionada a reforçar as investigações. E o que acontece, gente? Essas primeiras contradições do Vanderlei, elas vão fazer levantamento de suspeita até para a própria família da Lucilene em relação ao Vanderlei. Por quê? De início, gente, o Vanderlei ele vai deixar claro para reportagem que ele não tinha nenhum relacionamento com a Lucilene, a não ser o relacionamento profissional. E a família já fala, opa, tem alguma coisa errada, né? Principalmente a sobrinha, né, que é à frente à frente da família nessas buscas, que é a Gisele, vou deixar uma foto dela aqui, que foi quem deu a cara, foi quem perdeu noites e noites. Essa mulher é uma guerreira, gente. Ela, a nora dela, a nora da Lucilene, no caso, né? A Bruna, que eu vou deixar foto de todo mundo aqui. As irmãs dela, da Lucilene,
todas essas mulheres foram frente aí nessa busca pela Lucilene. E o que que acontece? O caso foi ganhando notoriedade, né? As contradições do Vanderlei começaram a aparecer, até porque a família confirmou que ele tinha sim um caso amoroso com a Lucilene, e o telefone dele foi periciado e foi encontrado ali fotos, né, deles, mensagens mais íntimas ali deles, íntimas que eu falo não no teor sexual, mas no teor de carinho mesmo, como que foge, né, desse estreito laço profissional e que vai mais pro lado pessoal, né, de caso de mensagens de quem tava com saudade, com apelidinhos carinhosos, de bebê, de amor e tudo mais, né? Inclusive tem até uma foto que eu vou tentar deixar aqui pra vocês, que é uma foto deles deitados juntos na cama, né? Nada sexual nessa foto, né? Calma, gente, nada sexual nessa foto, mas já mostra ali que o relacionamento deles estavam mais estreitos ali pros laços sentimentais do que para um lado profissional. E o que acontece, gente? Depois desse registro do Vanderlei, que foi do sumiço da Lucilene, né, e que a gente já sabe aí que ela não foi visitar a família, a polícia ela tem uma primeira suspeita, né, que a Lucilene ela tem um filho que depois eu vou confirmar se ele ainda está preso ou se ele já foi solto, mas até então, na época dos fatos, ele estava preso ali no Pacaembu, né, que é um presídio ali no Pacaembu. Essa suspeita ela é derrubada pelo próprio sistema penitenciário, porque eles alegam ali com provas de que a última visita da Lucilene pro filho dela que estava lá, encarcerado, foi há 4 meses antes dos fatos acontecerem, né? Desses fatos que a gente tem do desaparecimento da Lucilene. Então a última visita dela pro filho dela foi em agosto, né? Então já foi descartada essa possibilidade de que ela teria ido visitar o filho e tenha acontecido alguma coisa com ela no caminho. Descartada essa possibilidade, a polícia ela já começa a fazer várias linhas de investigação, né? Mas Vanderlei é a principal linha de investigação, simplesmente pelo fato de ele ser cônjuge, né? Não oficial, mas cônjuge da vítima, né? Da desaparecida, e pelo fato de várias contradições dele, tanto em depoimento quanto em entrevistas, levantarem muita suspeita. Uma dessas suspeitas também, gente, é que o Vanderlei, o álibi dele pro dia do desaparecimento da Lucilene, existe uma lacuna, existe um buraco no horário entre as 7 da noite e as 9 da noite. E daqui a pouquinho eu vou explicar para vocês que buraco é esse e por que nesses dois horários, tá? Mas me acompanhe que nesse buraco dessas 2 horas é um dos pontos-chave para ter uma suspeita redobrada em cima do Vanderlei. Sobre o que a gente está tratando nesses horários, né? Foi questionado ao Vanderlei onde é que ele estava nesse horário, porque surgiu uma pessoa, no caso, chamada Elaine. Elaine nada mais é do que esposa de Vanderlei, tá? Vanderlei ele já era conhecido ali pelo seu temperamento um pouquinho esquentado e por ter casos extraconjugais ali dentro do relacionamento com Lucilene. Porém, gente, no meio da história a gente vai descobrir que Vanderlei, no início ele tinha essa pessoa que se chama Elaine, né, que no início das investigações ela era tratada como ali uma possível amante de Vanderlei, né, pelo fato de a gente estar levando em consideração que o relacionamento do Vanderlei com a Lucilene era um relacionamento não oficializado, porém oficial, né, que ela era a namorada oficial de Vanderlei e que Elaine era apenas uma amante. Até porque Elaine morava próximo ao hotel, porém Vanderlei passava quase todas as noites com Lucilene. Algumas noites sortidas ele passava com Elaine, onde ele dizia a Lucilene que estava trabalhando. E Elaine relata também que ela não sabia desse caso dele com a Lucilene até então, e que no dia 24 de dezembro estavam combinados os dois, Elaine e Vanderlei, de passarem o Natal juntos. E era combinado que Vanderlei chegaria na casa de Elaine
às 7 da noite. Vanderlei chegou com o horário às 9. E Vanderlei não sabe explicar aonde ele estava nesse horário das 7 às 9. Isso ele não sabe explicar para Elaine e nem sabe explicar para a polícia. Inicialmente nós temos o seguinte: Vanderlei ele procura uma mulher casada com que ele teve uma breve relação sexual dentro de um carro no dia 24. Porém, nos relatos de Vanderlei, ele alega entre as 7 e as 9 estar com essa mulher. Porém, a gente tem o seguinte: essa mulher, gente, ela vai acabar desmentindo essa alegação do Vanderlei. Por quê? O Vanderlei ele manda mensagens para essa mulher pedindo para que ela confirme, né, que estava com ele entre as 7 e as 9 da noite. E ele até, se eu não me engano, ele faz um depósito aí para essa mulher que era casada, ou ele faz uma promessa de um depósito de um dinheiro, de uma certa quantidade, de um valor específico, um valor X, para que ela confirmasse isso em depoimento para a polícia. Porém, com a notoriedade do caso, a grandeza que estava tomando tudo, a proporção que estava tomando tudo isso, ela decide voltar atrás aí e ela mostra as mensagens para a polícia do Vanderlei pedindo para que ela fizesse essa afirmação no depoimento dela, né? Porque ela alega sim que estava com ele, porém não nesse horário. Ela alega que estava com ele às 3 da tarde. Outro fato também que chama muita atenção da polícia e da família da Lucilene é a investigação em cima do celular do Vanderlei, gente. Por quê? O sinal de torre do celular do Vanderlei vai colocar ele nesse horário específico em um local que é assim. Se existir um local mais suspeito que esse, gente, nesse caso, me avisem porque eu não encontrei. Esse local, eu vou tentar colocar a foto aqui pra vocês, se eu conseguir encontrar a foto da polícia em relação ao dia das buscas. Gente, é um local completamente afastado da cidade. É um local de mata, próximo ao rio. E ali foram feitas buscas. Buscas essas com cães farejadores. E esses cães farejadores, eles rastrearam rastros do Vanderlei ali, naquele local. Então, assim, não era só o sinal de torre do celular dele. Era o cheiro da roupa dele que estava naquele local e os cachorros conseguiram registrar. Porém, todavia, entretanto, no Brasil, não se tem como prova somente esse fato em específico, né? Que é o faro dos cães farejadores. O que atrela a uma prova seria o encontro de uma prova concreta, né? De uma prova física, que seria ali uma peça de roupa do Vanderlei, uma peça de roupa da Lucilene, ou até o próprio corpo da Lucilene. Então só o faro dos cachorros, eles só levam uma linha de busca, né? Eles não são uma prova concreta para esse tipo de caso. Para nenhum outro tipo de caso, na verdade, né? A não ser que seja ali outros tipos de cães farejadores, que são os cães que são especializados em busca de entorpecentes e tudo mais, mas mesmo assim eles prezam pela prova concreta, né? Que é a prova física, material ali, que é encontrada. Então, nesse caso, foram feitas inúmeras buscas e nada foi encontrado ali, a não ser os rastros do cheiro ali do Vanderlei naquele local. O Vanderlei ele contesta essa prova, que é a do sinal telefônico, que não tem como contestar, é incontestável essa prova, né? Mas ele contesta e ele vai fazer isso com várias outras ocasiões, gente, principalmente com provas assim, né, que são provas técnicas que são incontestáveis. Ele vai contestar sim isso em mídia e ele vai contra todo mundo que tentar desmentir ele. A gente percebe nas entrevistas, nas matérias, que o Wanderlei é uma pessoa sim, ele nitidamente ele é manipulador, porém ele se perde nas palavras. Né? Tanto é que em vários momentos de entrevistas ele é auxiliado aí pelo advogado dele, né? Que eu não sei nem se eu posso usar a imagem deles, então eu não vou, né? Não vou me arriscar, mas a imagem do Vanderlei, que já é uma pessoa presa, eu vou deixar aqui, mas eu vou me informar em relação à imagem do advogado dele. Se eu tiver essa liberação, eu vou colocar aqui foto para vocês, eu vou deixar um nome embaixo. Caso não apareça,
né? Já é para evitar algum tipo de problema. As investigações elas vão caminhando e várias coisas vão aparecendo, tá? A gente vai ter aí entrevistas do próprio Cidade Alerta com mulheres que algumas toparam, outras não, dar entrevista, dar o depoimento para o Cidade Alerta, que são nada mais nada menos do que ex-namoradas ou ex-esposas do Vanderlei, tá? E elas vão relatar nessas entrevistas o terror que elas passaram na mão do Vanderlei. E a gente está falando de violência psicológica, violência física, tentativa de feminicídio e perseguição na rua, no trabalho. A gente está falando desse nível de Vanderlei, tá, gente? Então a gente não está falando de uma pessoa que tem um passado com um trabalhador que não tem nada com a justiça, que tem uma ficha completamente limpa, não tem histórico de violência, nem nada disso. A gente está falando de uma pessoa que historicamente ela é agressiva, sim, e que até então na justiça não tem comprovado nenhum outro homicídio, porém existem suspeitas, tá? E existem tentativas. Então a gente está falando de uma pessoa completamente perigosa, tá? Que é o Vanderlei. E isso eu posso afirmar para vocês com toda a certeza do mundo e sem medo nenhum. Mais uma das provas que a gente tem, não, a gente não pode levar como prova, porém a gente tem imagens ali que são favoráveis para a investigação, que é uma imagem, se eu não me engano, uma câmera de segurança próximo ali do local onde a Lucilene residia, que tinha um hotel, que, se eu não me engano, é do dia do desaparecimento, só que é um horário ali mais cedo durante o dia, né? Na câmera de segurança ela está registrando às 19 horas, porém, todavia, entretanto, o horário dessa câmera estava errado, estava com o horário de verão, então a gente tem esse registro de que eram na faixa de 6 da tarde, mais ou menos, né? Onde a gente tem nessa imagem a passagem do Vanderlei pela calçada, né? Muito apressado, inclusive, com uma sacola na mão. E a gente tem logo em seguida, na passagem do Vanderlei, a Lucilene ali ainda com vida, passando, aparentemente seguindo o Vanderlei, né? Tentando ali não ser vista, mas ali em passos apressados, seguindo o Vanderlei para que ela não perdesse ele de vista. Existem outras câmeras de segurança por esse percurso, porém elas não estavam funcionando, ou são câmeras que não guardam registro. Então, assim, a única imagem que a gente tem, eu vou colocar aqui para vocês, essa imagem da Lucilene perseguindo ali o Vanderlei sem ser vista, né? E com a feição de quem estava tensa, né? De quem estava meio aflita. Até porque a gente tem relatos aí da família de que Lucilene já estava começando a ter conhecimento desses casos extraconjugais do Vanderlei e ela queria pegar ele ali no ato, né? E aí o que acontece? Várias contradições de Vanderlei, a justiça ela começa a temer aí que ele comece a atrapalhar as investigações e o que elas fazem. É decretada a primeira prisão preventiva de Vanderlei, tá? Ele é preso, porém, gente, ele não vai ficar muito tempo não, tá? Assim que ele é preso, o advogado dele começa a dar mais entrevistas, fala que foi um procedimento ali que não está correto e que ele vai recorrer para que o Vanderlei saia, né? Que ele aguarde aí as investigações até o aparecimento da Lucilene em liberdade, que é uma coisa que ele sempre prezou ali, dizendo que Lucilene iria aparecer a qualquer momento, isso em matérias, né? Em entrevistas aí para o Cidade Alerta. Ele vai relatar que a Lucilene ela tá viva, ele só tá esperando o momento dela aparecer, dizer que tá tudo bem, que ia livrar ele dessa culpa que o pessoal tava jogando em cima dele. Porém, a gente sabe, né, que já que está sendo relatado aqui, a gente sabe que a realidade é outra, né? A Lucilene não está viva, infelizmente. Vanderlei ele não fica muito tempo preso, e aí, logo em seguida em que ele sai da cadeia, ele meio que faz uma mudança, ele sai ali de Porto Ferreira, e ele vai morar ali na cidade onde reside os parentes dele. Vou deixar aqui na tela o nome do local, né? Até porque existem alguns fatos aí, alguns registros desse caso que na correria eu não consegui pegar, mas eu vou pegar durante a edição desse vídeo e vou colocar aqui para vocês. O Vanderlei já estava trabalhando, estava seguindo a vida dele normalmente. Enquanto isso, Gisele, Bruna e as irmãs de Lucilene não pararam um segundo, gente, de
de investigação, contrataram detetives aí particulares, contrataram peritos particulares, fizeram buscas e mais buscas e mais buscas. E, gente, esse caso tem conclusão em relação ao crime? Até então, sim. Por quê? Para a justiça, para se ter realmente um crime que o Wanderlei seria preso, a justiça precisava de um corpo. Até porque se não tem corpo, não tem crime de homicídio ou de feminicídio. Então, o que a justiça poderia dizer até então, até aquele momento, é que só existia-se um caso de desaparecimento da Lucilene e o principal suspeito por ter feito algo em relação a esse desaparecimento era Wanderlei. Porém, para a justiça, né, isso não para a sociedade, não para a mídia, mas para a justiça, as coisas que eles tinham reunido, já que a polícia já tinha reunido, não era o suficiente para manter Wanderlei na prisão. Né? Então ele já estava solto, vivendo a sua vida normalmente. Esse caso, ele foi longo, tá? Ele foi longo. Gisele, que é a principal à frente das investigações da família, não dormia uma noite sequer, gente. Ela passou 2 anos. 2 anos de investigação, 2 anos sendo julgada pela internet, sendo julgada por muitas pessoas, sendo julgada até por alguns familiares, por ela dar cara ali, né, em investigações e gastar dinheiro para encontrar a tia dela. E tem momentos que ela conversa aí com o Luiz Bart, onde ela diz que ela queria encontrar a Lucilene, mesmo que fosse morta, mas pelo menos para ter esse descanso, onde ela saberia onde a Lucilene estava enterrada, onde ela poderia ir visitar a Lucilene todos os dias para chorar ali naquele local, sabendo que a tia dela estava ali. Não sem saber o que aconteceu com a tia dela, né? Enfim. Então, assim, as provas que a polícia tinha até o momento não eram suficientes para prender o Wanderlei. Dentro dessas provas a gente tem o quê? A gente tem manchas de sangue encontradas no hotel, manchas de sangue encontradas em um carro que foi usado por Wanderlei. E uma dessas manchas de sangue no hotel, gente, é uma mancha de sangue. Eu vou deixar a imagem dela aqui. Todas essas imagens e registros eu vou estar pegando tudo do Cidade Alerta, tá? Então, Record, pelo amor de Deus, não derruba esse vídeo. Tá tudo aqui, gente, ó. Essa mancha em específico é claramente uma marca de mão. E é uma mancha de sangue. Então, assim, é bizarro. Só que a prova mais bizarra que a gente tem não é tecnicamente uma prova, mas ela é um registro, né? Que já tá dentro ali dos autos do caso. Que é um vídeo, gente. Que é um vídeo ali recuperado das câmeras de segurança do hotel da Lucilene. Que é um vídeo da porta de entrada. Aparece alguma coisa na imagem? Não, Nakamura, não aparece alguma coisa na imagem. Porém, essa câmera tem som, gente. E o áudio registrado nessas imagens é completamente de arrepiar. Porque analisados por investigadores particulares contratados pela família e analisados pela família, e isso passado no Cidade Alerta. Eu vou tentar pegar o vídeo em isolado, né, para poder colocar aqui para vocês. Caso eu não consiga, eu vou tentar tirar um corte do programa. Vou deixar aqui para vocês. Nesse vídeo, gente, a gente tem áudios ali que são decifrados pela família como um pedido de socorro da Lucilene. Onde a gente tem ela pedindo, ela gritando por socorro, ela perguntando por que ele estava fazendo isso. Essa era a frase dita, né? Por que ele está fazendo isso comigo? Onde ela grita, ai, meu olho. E são gritos, gente, completamente perturbadores. Completamente perturbadores. E muito som alto, aparentemente de uma televisão ligada de fundo para que atrapalhasse ali o grito, né, o suposto grito da Lucilene. Falo suposto porque não tem nada oficial declarado, tá, gente? A gente não tem uma perícia oficial da justiça em cima desse vídeo. Porém, esse vídeo ele tá dentro do caso, né? Que é um registro da família ali, daquelas câmeras de segurança que foi tirado ali para registro da família e colocado no caso.
E aí o Vanderlei, em ligação com o Bate, ao vivo no programa, ele é questionado sobre esse vídeo. E ele diz ali pro Bate e pra sobrinha e pra nora da Lucilene que esse vídeo nada mais é do que um programa de televisão relacionado a uma igreja, que onde os pastores pregavam e falavam muito alto e tudo mais, só que não explica as frases ditas em gritos no áudio da câmera, né, gente? Então, assim, se eu for dar a minha opinião pessoal, a minha opinião pessoal é que aqueles são sim gritos da Lucilene. Eu não conheço a Lucilene, não sei como é a voz dela, mas se a família diz, já é um primeiro passo. Mas pra mim, naquele vídeo, se eu conseguir encontrar, vai estar legendado as frases, vocês vão conseguir ouvir, vão tentar conseguir decifrar que tá sendo dito que tá legendado. E pra mim, gente, esse vídeo, essas falas são verídicas e eu não consigo imaginar o terror que a Lucilene tenha passado. Mesmo assim, com todas essas provas, Vanderlei não foi suficiente para Vanderlei ser preso, até porque não tinha corpo. Mas o que acontece, gente? Depois de longo tempo, longos 2 anos, um corpo é encontrado. Restos mortais, gente. Ossada é encontrada. E aí o que acontece? Baseado em alguns dados físicos passados da família, quer dizer, da Lucilene pela família, assim que a perícia encontra essa ossada, o primeiro contato já é diretamente com Gisele, sobrinha de Lucilene. Então eles já falam assim, ó, corre pra capital, porque a gente achou uma ossada e pode ser a tua tia. Ligaram pra irmã da Lucilene, deram algumas descrições e essas descrições bateram com o corpo, com a Lucilene, né? E o que acontece, gente? Foi feito ali os exames, né, de DNA ali, né? Provavelmente foi feito ali da arcada dentária. E infelizmente foi comprovado a identidade desse corpo, que essa ossada era sim da Lucilene, tá? Esse corpo, essa ossada, ela foi encontrada ali num local próximo, onde já tinham se feito algumas buscas pela polícia e até pelos investigadores particulares ali que a família contratou. Porém, como se passou muito tempo, foram mais de 2 anos, não tinha mais nada que fosse além dos ossos. E, gente, um dos mistérios também é que não tinha nenhuma peça de roupa. Então, assim, o que sugere é que Lucilene ela foi enterrada ali sem nenhuma peça de roupa, né? Até porque é uma peça de roupa. Com o tempo que se passou, não daria tempo dela se deteriorar por completo, né? Porém, essa ossada ela foi encontrada em uma cova rasa, com muito cal e muito cimento em cima, né? E esse corpo, gente, ele foi encontrado nas seguintes condições: é forte, é doloroso. Para mim que acompanhei o caso desde o início, né? Tava ali todo mês acompanhando o Cidade Alerta para ver se tinha a atualização do caso. Foi um pouco complicado porque a gente se apega, né, no caso e a gente quer que esse caso termine de uma maneira boa, de uma maneira feliz, onde todo mundo saia bem, mas não foi esse o caso, né, da Lucilene, infelizmente. Esse corpo ele foi encontrado sem um dos braços e sem os membros inferiores, que são as pernas. Então só foi encontrado somente o tronco, a cabeça, cabelos e um dos braços. Não sei confirmar o certo se é o direito ou se é o esquerdo, porque até então a família não relatou muito bem isso aí, né, na entrevista, até porque quando foi entrevistado foi falado sobre isso, estava muito em cima, aconteceram muitas coisas, então foi um choque muito grande, e até então a gente já não prefere entrar nesses detalhes também, porque a gente já tá entrando em detalhe demais, então a gente tem que, o mínimo é respeitar a vítima e a família, né? E principalmente já deixando as minhas condolências à família da Lucilene, né? E dizer que a gente espera muito que a justiça seja feita. E aí o que acontece, gente? Assim que a identidade da ossada é confirmada, nosso querido Vanderlei, ele é entrevistado pela equipe da Record, do Cidade Alerta. Em entrevista, o Vanderlei tem a cara de pau de dizer, gente, que ele está tranquilo em relação às acusações sobre ele e que ele espera do fundo do coração que os responsáveis pela morte da Lucilene sejam punidos. E eu posso dizer para vocês
que esse desejo dele começou a se realizar. Porque pouco tempo depois, creio que um mês depois dessa entrevista, a justiça decretou a prisão de Vanderlei. Até porque agora a justiça entendeu que ela já tem todas as provas possíveis para dizer que Vanderlei é o assassino da Lucilene. A gente ainda não sabe se a justiça tem provas ou não para colocar mais pessoas nesse caso, até porque, pelo estado que foi encontrado nas ossadas, dá para se dizer que houve requintes de crueldade, né, no ato, até porque estavam faltando-se membros, né, do corpo, e dá-se a entender em muitos momentos da investigação que Vanderlei não agiu sozinho, né? Até então, Elaine foi suspeita, um dos amigos de Vanderlei que acolheu ele na época do auge da suspeita sobre ele, que acolheu ele na casa, também foi suspeito. Muitas outras pessoas foram envolvidas nisso. Entraram em questão duas outras vítimas que tinham algum certo tipo de ligação com a Lucilene, ou com o Vanderlei, ou com o amigo do Vanderlei, tá? Mas eu não vou entrar em questão desses assuntos, até porque é um assunto muito complexo. Oficialmente a gente não tem uma ligação direta com os casos, mas o Cidade Alerta, se vocês quiserem, eu posso deixar linkado aqui para vocês as matérias. Tem tudo detalhado, gente. São vídeos e mais vídeos, reportagens e mais reportagens sobre esses assuntos. E ali eles têm todos os detalhes dessas investigações que eles mesmos fizeram. E linda investigação, gente, por sinal. E aí o que acontece? Vanderlei, nesse exato momento, ele está preso ainda, né? A gente já começa a tomar um rumo nesse caso, até porque a família conseguiu enterrar os restos aí da Lucilene. Agora eles podem começar a querer descansar mais tranquilamente, né? Até porque já se tem a confirmação do que aconteceu com Lucilene, que ela foi morta, e agora já se tem um local de descanso para ela. Porém, gente, acabou? Não. Ah, Nakamura, mas não acabou porque no Vanderlei não foi julgado. Também. Só que aconteceu uma outra coisa, gente, que é para fechar assim esse vídeo, né? Que é a cereja do bolo, que é uma cereja assim muito horrível, gente, muito horrível mesmo. E eu posso dizer para vocês que ainda vai dar muito pano para manga esse complemento do caso, que é o seguinte: a gente tem, assim que conseguimos encontrar os restos mortais da Lucilene e tudo mais, a gente tem o que? Tradicionalmente, o velório, né? Foi feito o velório da Lucilene, e nesse velório a gente tem a aparição de uma pessoa que vai se tornar mais um trecho do caso Lucilene, que é a Márcia. O que acontece? Márcia, uma entregadora aí de 48 anos que atuava ali na cidade de Porto Ferreira, que ela fazia entregas. Ela compareceu ao velório da Lucilene e ela procurou a Gisele, sobrinha da Lucilene, né, que foi frente aí das buscas aí pela família. Ela conversou com a Gisele no momento ali, foi uma coisa assim rápida. Ela abraçou a Gisele num momento, sim, sabe, caloroso, de conforto. Disse que precisava falar com ela e que agora que o corpo tinha sido encontrado e que tinha sido confirmada a morte dela, o assassinato dela, ela tinha umas coisas para contar para Gisele que iam esclarecer muito sobre o caso. Suspeito? Muito. Por quê, gente? O que acontece? Até então, naquele momento, as informações que Márcia passaria para Gisele seriam um caminho mais direto para desvendar esse caso, né? Para a gente ter aí a condenação, para a gente ter a prova aí de que realmente Vanderlei foi o responsável pela morte da Lucilene, que ele não teve, que ele teve ajuda. Mas o que acontece, gente? No outro dia, Márcia desaparece.
Até porque ela tinha marcado ali o encontro com a Gisele, né? Porque ela quis dar esse tempo pra Gisele desabar ali no velório, pra Gisele ter o tempo dela. E elas marcam um outro dia. Só que no outro dia, Márcia desaparece. A família começa a fazer as buscas e é encontrada a moto que a Márcia trabalhava, que a Márcia fazia as entregas. Essa moto é encontrada numa área de mata, amarrada em uma árvore, com a chave da moto, né? Tá ali tudo bonitinho. E a polícia faz ali a averiguação tal do perímetro, tira das fotos, foi feita toda a perícia e logo em seguida eles se retiram do local, mas a família não fica satisfeita. Até porque não faz sentido a moto dela estar ali amarrada numa árvore, né, com a chave ali no contato. Então a família, né, da Márcia, ela volta no local, faz mais buscas e nessa busca eles encontram o capacete da Márcia. E aí a polícia fala, opa, então tem alguma coisa errada. A polícia faz as buscas e o que eles acham, gente? Eles vão encontrar o corpo da Márcia. A Márcia ela foi assassinada, tá? E, segundo a perícia, a Márcia ela foi encontrada com requintes de crueldade. Então, assim, a gente está falando de uma pessoa que seria uma possível testemunha para o caso da Lucilene, se encontrou com a família da Lucilene no velório dela, e no outro dia a gente teve uma possível queima de arquivo, tá? Então, assim, a Márcia ela tinha informações que possivelmente trariam aí um novo desfecho para o caso, ou traria o desfecho que a gente já imagina, porém com uma certeza, né? E infelizmente a gente tem aí o assassinato da Márcia. E o que acontece? Por que eles fazem mais ligação com mais certeza desse fato, né, desse infeliz fato, né, que foi o assassinato da Márcia, com o caso Lucilene? Porque, gente, a Márcia foi feita, né, uma investigação ali sobre a vida da Márcia e consta que ela não tem problema com exatamente e absolutamente ninguém. Márcia ela não tinha rixa com ninguém, ela não devia ninguém, ela não tinha atrito com ninguém e ela simplesmente foi encontrada morta com requintes de crueldade. Então, assim, não que crimes sejam justificáveis, mas geralmente crimes têm uma causa. No caso de Márcia, não se tem uma causa e só se tem uma suspeita. Afinal, ela esteve no velório da Lucilene. E por que essa suspeita ela é reforçada? Porque, gente, a Márcia ela não tem ligação nenhuma com o Lucilene e com nenhum familiar da Lucilene. Ela simplesmente, provavelmente, era uma testemunha ocular, viu alguma coisa, ouviu alguém e queria relatar isso para a sobrinha da Lucilene. E provavelmente, se for confirmado, né, esse caminho que a gente tem aí de que foi uma queima de arquivo, se isso for realmente confirmado, a gente tem aí uma possível pessoa informante no velório da Lucilene, ou registros de câmeras, até porque como foi um caso muito registrado pela mídia, o velório também foi muito registrado pelas câmeras. Então, alguém amando de fulano, né? Que a gente também não pode alegar, mas se caso seja confirmado que, com toda certeza absoluta, que o Vanderlei é aí o responsável pela morte da Lucilene, então alguém amando do Vanderlei estaria nesse velório ou foi atrás, né, da Márcia para fazer essa queima de arquivo, né? Então, gente, esse caso ele é muito complexo. Ainda tem muita coisa para acontecer ainda. Eu ainda quero trazer aqui o vídeo do desfecho desse caso. E com o desfecho que eu falo, gente, é o julgamento do Vanderlei, sim, tá? Até porque na minha opinião, ele é culpado, até porque por análises que eu mesmo fiz, tem base análise? Não, né? Mas é por conhecimento mesmo de pessoas que mentem. Por análise que eu fiz em entrevistas do Vanderlei, em formas que ele fala, em formas que ele se contradiz,
claramente dá para se ver que o Vanderlei está mentindo o tempo todo, né? Sem contar as provas concretas, né? As provas ali que o Vanderlei contesta, que são provas incontestáveis, são provas técnicas. Então, assim, são mensagens que existem ali, que ele mandou para aquela mulher casada, que ele disse que não existe, mas a mensagem está com a polícia, a mensagem existe. Os registros de sinais de celular do Vanderlei no local de busca, ele contesta. Existem contradições que ele contesta. Existe esse buraco no álibi dele que ele contesta. Então, assim, Vanderlei não tem um álibi. Vanderlei não passa a verdade em suas palavras. E Vanderlei agora está preso e está aí aguardando o desenrolar do caso para um possível julgamento aí. E a gente espera muito que esse julgamento seja aí feito, né, por um júri popular, né? Que aí a possibilidade de que a justiça seja feita é um pouco maior. Então, gente, esse é o caso Lucilene Ferrari, lá de Porto Ferreira, município de São Paulo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu sei que o caso é um pouco forte, mas aí, como sempre, prestando aí as condolências à família da Lucilene, né? Esse caso já tá para o desfecho aí de 3 anos desde o dia que aconteceu, né? No dia de 24 agora a gente vai fechar 3 anos, né, do desaparecimento da Lucilene, que então já foi confirmado que foi o dia da morte dela. E a gente espera que a justiça seja feita, que o Vanderlei seja condenado. Como a gente sabe que a justiça no Brasil é muito branda, a gente não espera algo grandioso em relação à condenação, mas a gente espera que a justiça seja feita. Eu sou o Nakamura, esse aqui é um vídeo no canal O Crime, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativa o sininho para receber a notificação dos novos vídeos que a gente vai postando aqui. Comenta aí algum caso que você conheça, que seja da sua cidade, ou que você já ouviu falar, ou que você conhece por ser um caso famoso e que você quer ver contado com alguns outros detalhes que não foram contados aqui por mim. Então é isso, gente. Muito obrigado pela atenção de vocês. Vídeo longo, eu sei, mas eu amo contar casos assim pra vocês. Espero que vocês gostem aí de estar me acompanhando nesses casos. Muito obrigado por tudo e até o próximo vídeo aqui no canal O Crime.